Ó, depois eu converso com isso. Eu até entendo parte da sua preocupação. Parte eu não entendo. Mas parte eu entendo. E acho que você tem razão na questão que não é um exclusivismo ou uma diferenciação. Não é isso. Estar preparado, eu estava conversando com ele, e pelas conversas no almoço, e com mais gente e tal, eu tenho a impressão, e posso estar enganada, eu precisaria aprofundar mais, a questão aqui de conversa, na questão dos ministérios, que é a teologia ministerial da Amparo para a gente pensar. Eu falei para ele, eu estou errado? Ele falou, é isso. Por quê? Alguém falou aqui que é a definição das funções e dos papéis. Que é, até aquele dado que eu falei da subsidiariedade, trabalha um pouco isso. E que é difícil, gente, isso aí não é fácil, nem para nós teólogos e teólogas é fácil de assimilar, tá? Mas não vem ao caso. Eu comecei aqui, depois eu posso aprofundar. Por quê? O padre, o bispo, o Papa Francisco tem falado, a igreja em saída ninguém é mais do que ninguém. Eu acho que nem o Papa Francisco, eu falo que ele é um catequeta de mão cheia, coisa que eu estudei, tanto eu não consigo dar. Ele dá o recado com simbologia. À medida que ele vai na ótica comprar um óculos lá, à medida que ele está de saída e ele vai comprar um sapato ortopédico, que ele mostra, eu tenho problema no pé e na coluna. Ele simboliza para o povo da paróquia dele, em Roma, onde tem uma elite e um monte de gente de nariz empinado. Aliás, desde aqui, quando vai lá, você tem um pouco de elitização do passeio. Ele vai mostrar, aqui é lugar de todos os iguais. Eu sou igual a você. E ele mostra que só ele tem um ministério diferente. E que ele tem o papel dele e a função dele, a autoridade que compete a ele. Ai, se no Vaticano ele não corrigir alguns erros. Ai, é papel dele. É a mesma coisa nós. Ai, se eu deixar acontecer alguma coisa com o seminarista e eu assinar o negócio e eu deixar e o cara vai ser ordenado. E aí, Venise, você sabia? Ou seja, esse papel eu não vejo só diferenciado no ministério do padre, do bispo, de nós e tal. Nas nossas profissões nós temos isso e nas casas nós temos isso. Os pais, filhos, mães têm isso com filhos. Então eu acho que é aprofundar um pouco, porque nós leigos e leigas, nós tentamos colocar isso nos papéis, e é difícil porque nós fomos criados e culturalmente enraizados em nós, de que o padre é mais, que ele tem uma diferenciação, e por isso que ele sabe. Tudo bem que tem a formação, estudou mais. E eu captei isso porque umas 2 ou 3 pessoas daqui, conversando, eu acho que na conversa passava uma ideia interessante, boa, comprometida, avante e tal, e de repente falava, mas faz teologia? Então, você podia ser padre. Eu falei, não é isso. Teologia é para todo mundo estudar. Tem uma compreensão de que quem faz teologia e sabe mais é para ser padre. O ministério. Não é. Eu não fui estudar teologia por sacramento nenhum, por ser igreja comprometida e trabalhar. Eu acho que eu deveria estudar e até ajuda a pensar. Mas não sou mais do que ninguém. E não é que nós estudamos, somos mais. E eu comecei a fazer a análise em função do ministério, que é definir papel. E alguém falou aqui, acho que um padre falou, e ele falou. Por quê? Quando a gente tem bem definida a identidade nossa, a gente sabe o que a gente não quer e para que a gente não presta e o que não é da alçada nossa. E a gente sabe que é sim da competência de alguém. A subsidiariedade é isso. Você sabe em quem buscar autoridade e você sabe quem pode nos ajudar e você sabe quem é da alçada que dá o parecer final, vamos dizer assim. Por isso ajuda, mas não somos mais. Eu falava isso na universidade, fiquei, graças a Deus, terminei meu mandato, fazia 3 anos que eu estava lá, e que era uma coisa que 20 mil alunos, gente, não sei quantos, 800 professores, e dá algumas vezes uma canetada. Eu ia na administração da pró-reitoria, 5, 6 horas por dia ainda dar aula, eu não conseguia dar vazão aos problemas, não era nem resolver mais. E falavam assim, nossa, os seminaristas, os meninos, quando eu não descia para teologia... Ah, a senhora está largando nós, e nós vamos ser padre, e nós, a senhora não vem aqui. Pode parar com isso, e não cobre que você é mais. Eu tenho a universidade, tenho outras coisas para fazer. Estou falando o meu papel hoje, como mero professor, e que não é nada mais do que ninguém, porque forma padre, porque está na universidade. É mais um serviço de uma universidade católica, e que é da igreja, e que tem um fator ético.
alguém tem que assinar, alguém tem que trabalhar, alguém tem que dar direcionamento, alguém tem que falar o pasto verde lá, e alguém tem que falar que tem pasto lá, que tem gente roubando. E indeferir coisas que são para serem indeferidas. E deferir coisas que até você achava aquilo está roubando, não está. Vamos buscar provas e vamos fazer sindicância? Estou dando exemplo. A igreja é igual. Quando nós falamos na pastoral, nós temos que buscar isso. Somos inteligentes, comprometidos, com um monte de gente com vontade de trabalhar, com tanta coisa para fazer. Mas acho que convém buscar o nosso papel, a nossa função ministerial. Quando eu dou aula de ministérios, pastoral ministerial tem uma disciplina. Como batizados, que ministério eu agarrei e como vocação é aquele que eu sou? Eu sou, ou eu é para isso. A primeira e a segunda questão. E eu comecei a resumir e eu vi que entre a primeira e a segunda tem poucas coisas. Isso trabalha a pessoa. Cada um que falou por si, não falou pelo outro. Só que quando falamos por nós mesmos, enquanto nós, eclesial, tem um nós que é eclesial. Se aqui na diocese, o padre Mário, ele é famoso, deu um monte de ideias e o Adriano falou que tudo ele falou, junto com o padre Pedro. Ele está dando risada, mas é. Aí ele, o coordenador, o outro da pastoral, tá. E começa o clero dar nó e resolver. Quem vai? Dom Vilar. Porque ele vai ter que falar, vocês não estão falando a mesma linguagem, vocês não estão se unindo e tal. Aqui falou muito unidade. O padre vai fazer isso nas pastorais e, gente, coordenação de pastoral tem esse papel, a liderança tem esse papel. Não é ficar levando fofoca e picuinha no altar, na secretaria para o padre resolver. Tem sim. Agora, se não sabe como resolver, claro, vai para o padre, vai para o bispo. Tem que ter essa autonomia, porque é coordenar. Eu tenho uma aula que é ministerial, que é assim, como o padre vira coordenador de pastoral, acha que vira, que nós viramos. Não é bem assim, é serviço, gente. É serviço. Tem coisa que se oferecerem para mim, eu jamais vou aceitar, porque eu sei que eu não dou para coisa. Mas hoje eu sei com maturidade aquilo que eu não presto. Algumas disciplinas, não, você é formado e está faltando, e você não pode, faça no meu lugar, você vai ganhar bem. Você dá o horário tal, condicional noturno e vai lá. Nem morte, nem condicional noturno, isso eu não aceito. Fala, fulano é melhor do que eu. Temos que ter um pouco de discernimento, da ir além do dinheiro, além da oportunidade. Claro que vai chegar no momento que se não tem. E chega que nem depois da manhã. É dia de começar e tem gente que vai ser onerado e não tem quem pedir, não resolveu. Eu vou ter que me preparar com a minha formação e dar conta de um recado. É meu comprometimento. É definir papel. Ministério é serviço. E leigo e leiga, temos que ter esse serviço bem definidinho na nossa pastoral. E somos competentes e sabemos. É que muitas vezes a gente tem medo. Só queria completar aqui o que o Padre Mário disse, eu acho que é importante, porque o Padre Mário também vai recordar do Padre Garcia Rubio, que veio falar com a gente, e ele disse que a gente pode buscar verdes pastagens, mas o Padre Mário tem um exemplo muito na cabeça, que o Garcia falou várias vezes para nós padres. Mas se o padre for uma minhoca vesga e que não enxerga nem o verde nem a outra coisa, e aí vai levar para onde? Acho que nisso que você está falando também é importante. Essa outra parte do mar é importante, mas isso também a gente precisa levar em conta, porque nem sempre que nós somos pastores nós estamos vendo as melhores pastagens. Às vezes precisa do leigo para desentortar o nosso olhar e fazer o nosso olhar de maneira mais correta e mais coerente com a realidade. Se a gente tiver humildade para isso, aí é uma outra questão. Beleza. Quando? Ah lá, gostaram. Quando ele falou, isso é bom, porque um clérigo falou do clérigo. Eu vou provocar mais porque é de verdade. Isso que eu falava de mim, que é para como a gente busca isso. Quando ele começou a falar, eu não pensei no vesgo, que eu não tinha pensado. Não pensei. Não foi a palavra que vivemos. Eu pensei assim, eu posso dar ideia, metáfora do campo, que
Ele não planejou direito, ele enxergou o campo, tudo lugar diferente. Eu não sou muito da zona rural, de ver verde, eu não entendo. Eu entendo mais o mundo urbano. Mas cheguei a pensar que ser pastor podia ter visão distorcida do campo dele. Porque algumas vezes nós não conhecemos o lugar que nós vamos e nós temos... Gente, me oferecem cada coisa que o meu papel principal é assim, não, eu estou para servir e tal, mas acho que eu não vou aceitar, porque eu não tenho visão daquele campo e não sei como é. Você não vai com medo? E você pode ir com uma visão distorcida e com autoritarismo começar a fazer coisas sem aprender com o povo. Não tem isso? E a gente tem que ter essa humildade de aprender e fala, não, eu vou lá. E quando vou lá, você fala, nossa, que bom, aprendi um monte, porque não era nada do que eu pensava. Aquele lugar que é tão mal falado, é uma diocese legal. Aquele lugar daquela paróquia que falavam que o povo era tão negligente. Não é, tem povo comprometido, não tem? Na hora não veio o Vesgo, é o Garcia Rubio, eu conheço, já tive aula com ele. Eu não tinha pensado no Rubio, mas eu pensei assim, na distorção do campo. Que, de repente, um teólogo, nós temos distorção de campo, e muitas vezes você tem que corrigir e fazer, gente, vou perguntar para outro teólogo que eu distorço o campo. O campo de visão nosso é esse. Hoje uma professora aqui pediu um texto, eu falei, nossa, como você escreve bem, escreveu um pouco. Vê se está certo o texto que eu fiz. E ela resumiu toda a parte da manhã. Eu falei, nossa, beleza, você fez... Daí ela falou assim, a palavra é essa, você falou palavras difíceis, eu falei, não, você pegou a ideia certinha, ela tinha posto cristológica, eu falei, só troque o lógica por cêntrica. É isso que eu não entendia, por quê? O campo dela foi na lógica, mas eu falei, põe centro, só isso que eu corrigi, e ela fechou, e daria mais alguma opinião, já que você corrige e tal, aí eu falei, e o cristocentrismo leva... Feche com a ideia que ela tinha colocado do clericalismo e de uma cultura tal. Ela fez um texto muito legal. Está por aí, viu? Não sei o nome dela. Falei, fecha assim e amarra. Está faltando a conclusão do texto. E ela concluiu e fez por quê? Ela teve uma visão daquilo que ela fez aqui, um resumo da manhã toda. Ou seja, podemos distorcer e daí a gente não busca unidade. E enxergar, eu acho, de forma... Agora eu vou ficar com o Vesga do Rubio. É legal, achei bom para pensar, viu, Padre Mário? Coloquei na primeira, incentivo, motivação. Saiu muito isso, incentivar a formação. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, entre 2 ou 3. O papel claro eu já falei, oportunidades eu já falei. Tanto dos padres quanto dos leigos que vieram aqui, tem algo que é, para buscar o protagonismo, ter uma coerência, tem a ideia do papel, a definição do que é. Sou isso, o que eu faço com isso? Sou isso, o que eu faço com isso? É a primeira e a segunda questão. Mas, se nós somos líderes e somos agentes de pastoral, definiu bem o papel. Por que não ter abertura com outros papéis diferentes em outras pastorais? Não é porque eu mando na pastoral, não sei do que, o nome ferroviária que eu aprendi hoje aqui, que essa eu não conhecia. Daí já conversei com ela. Rodoviária, meu Deus, já estou mexendo, errando. Pastoral caminhoneiros, isso não é do trem, é caminhoneiros. Por que não conversar com a coordenação? E ela falou que converse, que já tem muito tempo e que roda o mundo rural. Eu não sabia. A Adriano também não sabia. Como trabalhar isso na pastoral de conjunto? Eu não vou falar aqui disso, tá? Tem até documentos, 2 ou 3, que tem 40 e 50 anos também, pós-Vaticano II. Pastoral de conjunto tem que trabalhar o laicato. Padre sozinho não faz pastoral de conjunto. E faz a partir de lideranças que vem de um plano de emergência da Igreja do Brasil da década de 60, 70, e que estamos vivendo agora, de novo, com política, com ditadura, com regimes aí. Como fazer a pastoral de conjunto acontecer nas nossas dioceses? Tem livrinhos, tá? Se você pegar 60, 61, até chegar no 62 lá, vocês vão pegar esses documentos, são azuis da CNBB. Por quê? As coordenações... Eu vi aqui que vocês falaram, falta unidade ou falta entrosamento e conversa. E alguns eu escrevi assim,
Por quê? Para que isso faça a abertura, o diálogo e a qualidade dos leigos e leigas. Então aqui, formar e articular para uma qualidade melhor, tem uma coerência entre as pastorais. Por quê? Todos os agentes de pastoral devem estar coerentes com o seu ministério, com aquilo que faz e com os demais colegas e pessoas que trabalham juntos na mesma igreja. Se começarem a falar diferente, está feita bagunça. E a pastoral de conjunto não ocorre por isso, porque muitas vezes a gente quer olhar o umbigo próprio só, o pasto próprio, a paróquia própria. Esquece que hoje no mundo de digitalização, sabem que tem hoje catequética a partir da cyberteologia. Dizem que é para falar ciberteologia. E eu estou aprendendo com eles, viu? Tenho 2 padres recém-ordenados que eu vou fazer um artigo com eles para o Congresso da Soter. A ciberteologia trabalha espaços conectados digitais. E você tem que pensar Deus, o teólogo, a partir desse espaço. Tem livros bons. O pai da criação disso está no Vaticano, é o Antônio Spadaro, jesuíta, amigo do Francisco. Eu devo ir para a Itália até o ano que vem para ver isso, porque tem muito seminarista querendo pesquisar, e eu gostaria de ter, porque tem um pesquisando catequética e cyberteologia. Porque a catequese precisa aprender a usar tecnologia, por exemplo. E como eu falo bastante de catequese, porque é a minha praia, eu estudei uma grande parte da minha vida isso. Mas todas as pastorais, no meu modo de entender, têm que entender um pasto verde que está aí, que é o espaço além, que a gente não conhece muito bem. Como eu vou falar de Deus pela internet? Como eu vou falar, e não só de Deus, mas de igreja, de pastoral e de ministério, usando todos os espaços dos celulares? E como eu vou evangelizar, então? Como eu vou evangelizar? Então, hoje já tem isso, Deus, a ideia do transcendente e a ideia de cyber, espaço cibernético, e falar de Deus aí. E eu tenho visto que é fácil, não é difícil, mas você tem que estudar muito. Como vamos evangelizar aí? Estudando, e precisamos formar. Por quê? Nós vamos conhecer outros ministérios e outras pastorais e outros lugares, não indo na casa, que infelizmente tem acabado. Precisamos voltar às casas, às fontes também. Mas muitas vezes pedindo socorro pela internet, pelo WhatsApp, por não sei aonde, e daí você vai pessoalmente e acaba conhecendo as pessoas. Isso é um papel hoje da evangelização. Se quer sair daqui para o norte e nordeste, você vai conhecer um outro lugar lá, e foi a partir desses espaços. Então aqui quando fala a espiritualidade, ela está até nessa linha hoje, a espiritualidade cristã é também a partir de espaços digitais. E os agentes de pastoral, gente, não deixem para padre só fazer isso, é uma coisa que um padre estudou e está fazendo isso. O ministério só para o bispo, eles não vão conseguir, nem tem tempo para isso. Coordenadores, comecem a trabalhar novos espaços para quê? Atualize a igreja e a gente consiga viver na unidade, até com os elementos tecnológicos. A PASCOM, eu acho que com gente profissional, consegue fazer isso tirando de letra. Pelo que eu vi, a cyberteologia e a catequética. PASCOM está aí para isso, e precisa de gente profissional, não a gente. Eu falei para os meninos novos ali na entrevista, né? Eu falei, que bom que você tem jovem em PASCOM e na pastoral, aqui brinquei com eles. Porque tem alguns lugares que a PASCOM estava quase caindo, morrendo, sei lá. E essa coerência, então, é importante. E eu coloco ainda um outro lado. Como é superar os desafios de deixar dominar, de dominar alguns espaços, alguns pastos? Vou usar sempre a sua metáfora agora, aprendi com a metáfora, e sem ser vesgo, do Rubio. Como que nós vamos dialogar, superando os espaços vazios, superando aquilo que está meio errado, os desafios, mas dialogando com o diferente? Não é buscar uniformidade, é ir em encontro à unidade pastoral. E unidade é conhecendo o diferente, é dialogal, é dialógico. Então, superar desafios, que é um outro dado que eu peguei aqui das minhas anotações,
também é superar a teoria. Não adianta eu ficar falando blá, 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 e um monte de teoria e não dar exemplo concreto, não fazer na prática a coisa acontecer, ser organizado. Eu vou falar, a igreja é boa, é pontual, eu sou desorganizado e não tenho pontualidade. Isso em todos os grupos tem uma responsabilidade, um interesse que é prático. Aí mostra que a pessoa é comprometida e estudou, se formou, tem teoria, mas ela sabe mostrar na prática que a igreja tem qualidade, que nós temos qualidade. E qualidade é nós, não é uma igreja do além. Assembleia santa e pecadora, mas com qualidade. Santa e pecadora que une, que tem diálogo, que sabe converter quando é possível, ó, tempo da quaresma. Convertemos, mudamos, transformamos para o bem. Então isso foi falado aí. Teve gente do clero que falou dessa questão de coerência, e teve leigo que falou, então eu marquei só que quando repetia, fiz rapidamente as anotações. A coerência vem, não concordemos com erros. O erro, ele é para ser corrigido. Errou, não é assim que a gente faz desde criança? Errou, até para escrever lá, você vai e apaga. Ou seja, não concorda, faz mudar. Paulo fala, né, nas cartas, eu já dei exemplo hoje aqui, e é princípio antropológico de liberdade. Você é livre quando o seu sim é sim, quando o seu não é não. Coerência. E um grupo também falou disso. Se supera o erro, a conversão, você dialogando com o outro. Vamos corrigir, vamos consertar. Então, não podemos ficar com medo e falar pelas costas. Conversar fraternamente, não é do evangelho lá? Está com um, não fica com um, não é com dois, vai, se reúne com a igreja. Não é assim, não é coisa do evangelho isso? Já leram? Estou falando meio de cabeça. Vamos pegar esses exemplos. E na terceira, aí é o nós. E aí vem ali, ó. Nós devemos ser sujeitos eclesiais. É o nós eclesial. Não sou eu eclesial. Mas quando eu tenho o ministério bem definido, meu, eu pertenço a um nós. O dele é diferente, o dele é diferente, e ninguém é mais do que ninguém, mas tem função diferenciada. Foi dito aí que a igreja precisa amadurecer e não concordar com algumas decisões. E eu até escrevi aqui, o Papa Francisco tem falado que sacristia e igreja tem muita fofoca. Vocês já leram algumas coisas que ele fala de fofoca? Aí vocês acham que tem fofoca? Não, aqui, beza Deus, que não tem fofoca. Bom, aqui alguém falou, não acreditar, espera lá, eu marquei em algum lugar aqui. Uma igreja mais madura, que não briga, não leva em conta se fala mal, dialoga e chega num acordo, não é assim? Nós não estamos concordando aqui como gente madura, eu pasto não é, o vesgo não é, e não sei quem falou. Essa foi uma das coisas que eu conversava com ele esses dias. Ai, Padre Pena, mas ele falou, você acha que é melhor dividir clérigos e leigos para ter mais liberdade e tal? Eu falei, nossa, não vamos pensar que a gente está segmentando. Estamos falando lá de uma igreja em unidade e tal. Daí conversamos um pouco sobre isso, porque eu falei, vai segmentar clérigos e leigos, vai voltar a pirâmide na Idade Média. Ele falou, não, é outro objetivo. Porque eu falava, não, vamos misturar. E vamos pôr 1 ou 2 padres em cada grupo. Eu já participei de assembleias e até de atualização do clero, que o clero convida diáconos permanentes, alguns leigos que podem ir durante o dia, ficar 3 dias lá na atualização. E aí conversam, é até legal. Ele falou, mas eu queria ver se tem gente que fala tudo sem medo e conversa longe do padre, porque perto da gente que é padre tem gente que não vai falar o que pensa. Aí eu concordei com ele, falei, acho que você tem verdade, acho que você tem razão. Não falar o que pensa e o que é verdade, e não conversar com o padre bispo ou comigo, muitas vezes é assim, eu estou acostumado a essa vida já, viu? Não fala nada para ela, professora, e ela é exigente, você vai falar. Eu falo, sabe que fulano não falou, daí fica falando por boca dos outros. Horrível isso, é falta de maturidade. É muito legal quando chega, conversa e fala, sabe que a coisa é assim? Vamos tentar conversar assado? Você faz isso, você é assim, não é assado? Então isso implica naquela falta de coerência. Precisamos ser agentes fraternos, o nós eclesial, ele é dialogal. Por isso,
temos que sair do nosso conforto. Mas sempre foi assim, a gente sempre falou pelas costas e na fofoca, vamos continuar falando. Ó, que coisa chata, né? Então, para fechar, precisamos ter uma visão pastoral diferenciada, e eu acho que vocês têm, senão vocês não teriam o interesse de estar vindo aqui. Eu acho que nos últimos tempinhos aqui, recentes, é coisa de momento, tá? Porque eu não acredito que um negócio imenso, grande, vai dar muito resultado. Quanta gente veio aqui, está aguentando ficar até a tarde, o negócio está fechado, escutando a gente falar, pensando pastoral, ó, vocês estão de parabéns. É uma igreja comprometida e que está querendo assumir novos rumos e que está querendo transformar para mostrar que é possível clérigos e leigos estarem juntos. Não é? Ó, tem muita gente fazendo a cabeça assim. Por quê? Porque já há um trabalho com vocês nessa perspectiva, e que é ministerial também. O ministério é assim. Se a gente não distingue bem o que faz, a igreja toda padece e ela percebe que há alguma falha. A gente percebe no local. Sabe, se já foram em algum lugar, que você fala assim, já viram isso? Estou sentindo alguma coisa, deixa eu trabalhar mais um pouco que logo eu percebo. Não é assim? E depois de um tempo, de uma semana, você vai falar, já estou conhecendo tal coisa. Algumas vezes a gente erra, mas algumas vezes se fala. E aí você fala, nossa, o espírito desse povo precisa mudar. É a mesma coisa quando trabalhamos em alguns lugares. No trabalho sempre tem isso. A gente tem que buscar, nós cristãos e cristãs, isso que é investigar para descobrir e ficar claro o lugar que somos. Ok? Tudo certo até aqui? Agora vamos ver. Então eu estou muito contente que eu não estou vendo, acredita, ninguém dormir. Vocês querem levantar e cantar? Deixa eu ver. Quer? Porque olha, eles estão sentados. Eu sei que depois do almoço em assembleia, em coisa pastoral, o povo dorme. Mas eu não estou vendo ninguém dormir aqui. Eu estou ficando abismada, Dom Vilar. O negócio está muito... Eu acho que é um milagre, que não é meu. Deve ser seu ou seu. Ó, então vamos lá. Vamos cantar uma música para acordar mais ainda, porque eu vou falar umas coisinhas aí para fechar. Podemos sentar, que nós vamos passar também a professora Ivanise. Eu só gostaria de dizer também aqui que nós discernimos juntos, né, professora? Conversamos juntos, pedindo as luzes do Espírito, junto e misturado. E uma das quais as razões das decisões, talvez pode ser até que a minha visão não seja a melhor, porque eu também sou falho, sou um ser humano, né, limitado, imperfeito. Mas a gente foi refletindo assim, uma coisa que o Dom Vilar sempre fala para nós, que ele sentiu um pouco na nossa diocese, um pouco o tom do clericalismo. E isso talvez por nós tem um lado muito bom de sermos muitos padres, mas de um outro lado também, a minha impressão é de que algumas assembleias que a gente faz, quando tem os padres nos grupos, eu falo por mim, nós dominamos o grupo. Nós dizemos o que queremos, para onde vai e aonde orienta. E muitas vezes sinto em vocês uma total abstenção e um total receio e insegurança de dizer, não, penso diferente, penso o contrário. Talvez porque a nossa diocese ainda precisa caminhar para essa maturidade, né? A gente precisa chegar. A gente fez essa metodologia para isso, para ter um espaço de liberdade, as pessoas se sentirem muito à vontade para a gente ouvir a demanda também de quem a gente tem que ouvir, porque afinal de contas aqui nós estamos querendo dar protagonismo aos leigos. Então foi com esse objetivo que a gente quis também usar um pouquinho esta intenção e esta dinâmica. Isso mesmo, e eu pedi para ele falar, porque nada mais com consistência e credibilidade do que um clérigo falar de um clérigo. E quando vocês me veem como leigo, leiga, quero que jamais pensem que eu fui fazer teologia para ser clérigo, se um dia precisasse ser clériga. Não. Minha vocação é outra. Por quê? Podem confundir isso. E eu falei, não, vamos dar credibilidade. Porque nós temos formados, nós leigos e leigas, os poucos que somos no meio dos clérigos, que em muitos lugares nós estamos formando, e tem gente saindo para ser ordenado clérigo com mentalidade clericalista. E o tom a gente chega nas dioceses e vê, daí se fala, sabe que o clericalismo está lá, mas a gente não vê no todo dia, vê nas ações e nos discursos, nas conversas e tal. Então isso é importante nas assembleias de pastoral, para a gente começar cada um pensar no seu papel, no seu diálogo com o diferente.
Então, isso nós conversamos muito, que o Papa Francisco tem insistido muito. Não é só aqui, é só aqui na Diocese. América Latina, o Papa Francisco tem falado muito, e no mundo a Igreja Católica ficou clericalista nos últimos séculos, pós-Concílio de Trento mais ainda. O Concílio Vaticano está aí há 50 anos e nós não conseguimos esse clericalismo amenizar. Claro que em alguns lugares já é mais evidente pela falta de padre. Quando eu vou na Amazônia eu vejo que tem um tom mais fraco, porque lá falta padre, na verdade. Tem leigos lá, o Dom Moacir Greco uma vez falou assim para mim: Venise, vá comigo de barco. Fui, né? No projeto missionário. Ele falou, aqui você pode... Eu tenho na minha tese de doutorado uma frase dele, que eu falei para ele, eu nunca vou tirar isso, que foi aplaudida na banca, porque ele falou, e foi lá no mato com as mulheres ribeirinhas, e lá onde eu fui trabalhar as mulheres, que ele falou, há 10 anos que eu terminei o doutorado. Aqui o leigo é protagonista, ele falou. E bota na sua nota de rodapé, e vai lá ver o que eles fazem sem eu e sem o padre. Ou seja, tem lugares no Brasil que leigos e leigas são protagonistas há muito tempo já. Estou dando exemplos da minha vida por aí onde eu vou. Fui outro dia no Macapá, o Dom Pedro Conte falava a mesma história. Ou seja, nós precisamos estar com o nariz e andando por aí para ver o diferente. Agora, tem lugar, gente, que me dá uma versão, mas não por isso eu deixo de ir. Porque eu acho que a minha missão e meu papel, ensinar um pouco o que eu sei. E o pouco que eu aprendi, vamos dividir. Que eu aprendi para isso, para ensinar um pouco, mas também para aprender juntos. E eu chego, o tom do clericalismo me bate firme. Em discurso das pessoas, de todos. E eu falo, nossa, como acabar com isso? Não acaba. É meio que, como o Papa Francisco tem falado algumas coisas, é meio erva daninha em alguns lugares. Fechando, eu vou fechar com então. A igreja, como ela é comunidade e a missão, temos que pensar nessa comunidade que é missionária. Todo mundo tem a mesma missão. O documento de Aparecida já dizia isso. E o documento de Aparecida fala quais ações nós vamos fazer para que a nossa missão de leigos e leigas se propague. E com isso tem, igreja de portas abertas. Já viram igreja que fecha? E não é literalmente só a porta fechada, sabe? Fechou. Tem gente que fecha a sacristia, fecha tudo. Mas chave para tudo, um dono do patrimônio. Mas tem a igreja pessoa, que não se abre a pessoa diferente. A evangelização diferente. E não tem diálogo com outras igrejas irmãs. Esse é outro problema. Por isso, um forte querigma, mas não o legalismo, tá? Ligada na lei, sabe ser legalista, cobra tudo do dogma e tem que ser assim, assado, isso pode, não pode, isso eu mando, isso não mando. E não anuncia o querigma do Cristo ressuscitado. E a verdade libertadora que a igreja quer passar. Por isso, misericórdia mais do que severidade. E sabe que a pessoa autoritária é severa porque é autoritária. E a autoridade é uma coisa muito legal e que liberta. Diferente de autoritarismo. O autoritário ou a pessoa autoritária, ela não usa bem a liberdade, não. O problema dela é de autoridade que está mal administrada. Tá? E isso vai em todas as esferas. O autoritarismo vem com uma administração equivocada da autoridade que compete a ela. Porque nós temos autoridade e tem muitas coisas que nós devemos fazer. E cada um na sua. E ele tem mexido um pouco nisso. E proselitismo é uma outra ideia, que é... Vocês sabem o que é proselitismo, né? Você angariar adeptos ou pessoas para a sua praia. Isso não é só trazer para a nossa igreja, mas nas pastorais. Também acontece. Não cresce por proselitismo, mas por atração. Aí está bem fácil, que foi o Bento XVI, o Papa Bento XVI, que escreveu ainda. O Papa Francisco tem falado disso de outra forma. Como que a igreja em saída é? Você não tem que ficar se preocupando com um monte de religião que está todo mundo do seu lado e que está lá, que aquilo não presta, e vamos trazer para cá, e vamos encher meu banco e encher a igreja. Isso é proselitismo, e falar que a minha é de verdade, a outra é de mentira, a minha é melhor, a sua é pior. Não. Anunciar o querigma você faz atrair para a verdade, que é aquela que você acredita, e aquela verdade vai ser a atração para os outros, mas você tem que convencer.
É um trabalho que é enigmático e que é difícil. A evangelização e a igreja missionária têm esse papel. Então, show proselitismo. É a atração. Fechando, então, eu vou colocar um último. Eu vou deixar esse material para vocês, tá? Igreja pobre. E quero fechar com isso, que falta 5 minutos. Pobre a serviço dos pobres, presente em todas as áreas geográficas e existenciais. A Igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, não é igreja do rico para o rico. Podemos ser ricos espiritualmente, mas é uma enganação do Evangelho a gente esquecer os desfavorecidos só rezando por eles e não na prática fazendo a coisa acontecer. As pastorais sociais têm esse papel. E pobre, pobre de verdade. Não é pobre de espírito não, que não mexe no bolso de ninguém. Tem gente que consegue fazer a linguagem só do pobre de espírito. A pobreza é pobreza material também. Então, há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. O laicato, os leigos e leigas, junto com os clérigos, têm esse papel. É um papel primordial na evangelização. E esse papel primordial é evangelho. Eles serão os primeiros. E é a partir dali que Jesus mostra com quem ele estava e onde estava. Ostentação, status e olhar só para cima é inversão lógica de leitura do Evangelho que serve para uma condição que você quer alçar. E no meu modo de entender é um problema de maturidade, de autoridade, de liberdade. Essas ADs que são éticas. Não tem nada a ver com a ética do Evangelho. Então, ali, o documento de Aparecida já deixava, eu deixei alguns nomes, estão nos documentos. Leigos e leigas têm esse papel na unidade de todas as pastorais se conversando e olhando o que pode ser feito. Olhar as prioridades. Ali tem sem-abrigo, refugiados, povos indígenas, negros, nômades, idosos, que sofrem qualquer forma de tráfico. Já teve campanha da fraternidade para isso. Agora vejam a campanha que é tão ampla falando da violência. É para abarcar tudo isso. As mulheres que padecem de situações absurdas de violência. Eu tenho trabalhado isso em alguns lugares por causa do meu vínculo de trabalhar mulheres e as exclusões. Está aí, é evidente, as mortes, as violências, os assédios. Os menores, os riscos dos deficientes, nascituros, os mais indefesos de todos. Ou seja, tem aí, do que nasce até o que morre, os idosos, em muitos lugares. A pastoral tem que aparecer daí. E por isso olhar a necessidade. Cada paróquia, e qual é a necessidade? Paróquia de idoso não vai se comprometer com o nascituro. Mas paróquia, você tem que olhar o que tem lá. Uma que é rural vai trabalhar com rural, a outra urbana com urbana. A pastoral é isso. Mas, clericalismo. Não é só o padre que vai fazer isso. Leigos e leigas, nós somos comprometidos e temos a profissão, o ministério, que é nosso, que é de fazer isso. Fechando, então, o Papa Francisco fala de nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, e tem uma série de coisas que são materiais, e ele coloca leigos e leigas, e está no documento, tá? E o laicato, nós temos que olhar isso, e as pastorais, nós, agentes de pastoral, temos que pensar nisso, a partir da nossa concepção e do lugar onde nós estamos. Fechando, então, faltam uns minutinhos, que o bispo vai falar. Tenho vários documentos, não esqueçam do Vaticano II, que é o que dá base para tudo, dos documentos das conferências episcopais latino-americanas, e livros outros que saem aí, tem lá na livraria. Mas tomem cuidado com aquilo que compram e que ouvem na televisão, e cursinhos de teologia que algumas redes, algumas pessoas fazem e falam algumas coisas e depois gravam, como aquela da Igreja Santa e Pecadora. Sejam perseverantes, esperançosos, e dou os parabéns por vocês me aturarem, que agora é eu, né?
durante tantas horas aqui falando. Mas persigam, insistam e persistam mesmo, para que vocês achem cada um, a partir do seu ministério, a vocação de leigos, leigas e clérigos naquilo que foram chamados, sem querer ser o outro, sendo a gente mesmo no nós eclesial. Aí nós conseguimos um laicato consciente e maduro, com coerência naquilo que faz e naquilo que acredita. Espero que eu tenha agradado, agradeço o convite de vocês e desculpa por erros, desculpa se eu falei alguma coisa que alguém não tenha gostado, mas eu não faço conta, eu já estou acostumado, a gente não fala tudo certo e tem coisa que a gente não agrada mesmo, então não tem problema. E se quiser pode até falar para mim que não gostou, porque eu também não faço conta. Então, obrigada a todos e foi um prazer estar com vocês e obrigada pelo convite e por todos, tá?